Vamos lá, moçada, agora é a vez da função ácido carboxílico. Os ácidos carboxílicos é uma função interessante, porque o seu grupo funcional é como se fosse a junção de dois outros grupos funcionais. Bom, o que é um ácido carboxílico? É uma molécula que tem como grupo funcional a carboxila. A carboxila é o quê? Como é esse grupo funcional? Como assim é a função, a junção de outros dois grupos funcionais? Olha aqui. A carboxila, ela é a junção da carbonila. Repara aqui, para você ver, que eu tenho aqui o C-O, e eu tenho no mesmo carbono, o carbono da carbonila, eu tenho aquilo que nós chamamos de hidroxila. Então, quando acontece de o mesmo carbono conter a carbonila e a hidroxila, o seu nome vira carboxila. Carbo de carbonila e xila de hidroxila. Então, os ácidos carboxílicos, eles possuem o C-O, C-O-OH. Isso aqui é chamado, então, de carboxila. Fechou? Quando você vê o C-OH, pode ter certeza que se trata de uma molécula que pertence à função orgânica ácido carboxílico, porque ali tem um grupo funcional carboxila. Beleza? E com relação ao nome? Bom, com relação ao nome tem duas mudanças. Bom, a mudança sempre vai acontecer lá no final, que é o sufixo, que é a parte do nome que está ligado à função que a molécula pertence. Os ácidos carboxílicos receberão lá no final do nome, no sufixo, lembra, hidrocarboneto é O, álcool é OL, cetona é ONA, aldeído é AL. E os ácidos carboxílicos? Os ácidos carboxílicos eles vão terminar em oico. Então, o sufixo para ácido carboxílico é oico. Só que tem outra mudança. Como eles são ácidos, no nome de cada molécula vai aparecer a palavra ácido. Ácido metanoico, ácido etanoico, ácido butanoico, ácido propanoico e por aí vai. Tranquilo? Vamos então fazer o nome dessas duas moléculas que eu deixei aqui no quadro. Não precisa de mais, porque eu sei que com duas é suficiente para poder dar o caminho para que vocês possam dar nome para qualquer tipo de ácido. Vamos lá? Nesse primeiro caso, eu tenho uma molécula. Qual é a função que ele pertence? Bom, numa rápida olhada eu consigo vislumbrar que ele tem aqui nesse carbono a tal da carboxila, que é uma carbonila com a hidroxila. E esse grupo funcional, esse grupo de átomos é um grupo de átomos que caracteriza a função ácidos carboxílicos. Beleza? Se é um ácido carboxílico, o nome dessa molécula tem que começar com ácido. Não tem o que discutir. E segundo, se é um ácido carboxílico, tem que terminar com oico, que é o sufixo ácido, e ele tem que terminar com oico. Mas vamos por partes. Quantos carbonos tem? 1, 2, 3. 3 é prop. Prefixo para 3 é prop. Ligação entre carbonos. Entre carbonos. Essa daqui e essa daqui, entre carbonos. E todas as duas é simples. Então, o infixo, o intermediário é an. Então, é propan. Qual é o sufixo? Que é o final do nome, que está ligado à função. A função é ácido carboxílico, tem que terminar em oico. Então, eu coloco aqui oico. Oico. Esse é o ácido propanoico. Beleza? Vamos agora para um exemplo um pouquinho mais complexo, onde vai aparecer ramificação e insaturação. Mas isso para vocês é coisa boba. Tá aqui. Bati o olho. Vou procurar hidrocarboneto, hidrocarboneto. Quando eu chego aqui no final, não. Tem oxigênio. Deixou de ser um hidrocarboneto. É uma função oxigenada. Qual função oxigenada? Poxa, tem aqui a carbonila. Será um aldeído? Será uma cetona? Opa! Essa carbonila também tem a hidroxila, então não é aldeído e não é cetona. É o quê? É ácido carboxílico, porque isso daqui é o grupo funcional, é o carimbo, é a chancela que diz com que essa molécula pertence aos ácidos carboxílicos. Beleza? É o principal objetivo seus é bater o olho na molécula e descobrir a qual família ele pertence. Olhar, ó, isso ali é um álcool, ó, isso ali é um aldeído, ó, isso aqui é um ácido carboxílico, ó, é uma cetona. Esse é o principal. Depois é conseguir
com a estrutura da fórmula, montar o nome. Ou com o nome, montar a estrutura. Beleza? Vamos lá agora fazer o nome dessa. Quantos carbonos tem? Beleza. Antes de tudo, eu estou vendo aqui que tem ramificação. Então, vamos aqui circular a cadeia carbônica principal. Cadeia carbônica principal é essa daqui, ó. A maior sequência de carbonos. Tá aí, ó. Então, aqui eu tenho uma ramificação e aqui eu tenho uma outra. Vou enumerar a cadeia carbônica principal. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu tenho que dizer qual é a posição das ramificações e tenho que dizer qual é a posição da insaturação. Então, vamos colocar números em cima desses carbonos da cadeia carbônica principal para a gente ajudar na localização das ramificações e da insaturação. O carbono número 1 vai ser o carbono que contém o grupo funcional. Ele é o carbono prioritário. A gente enumera a partir do carbono mais próximo ao grupo funcional. Nesse caso, o carbono mais próximo é o próprio carbono que tem o grupo funcional. Tranquilo. Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, 3, 4 e 5. Eu tenho uma cadeia carbônica principal de 5 carbonos. O nome completo começa primeiro com a ramificação e depois vem a cadeia carbônica principal. Quando tudo estiver junto, é o nome da molécula inteira. Vamos lá. Ramificação, metil e metil. Tenho 2 metil no mesmo carbono. Então, como é que fica? Vocês já fizeram vários casos desse. 4,4 no carbono 4 e no carbono 4. Eu tenho o quê? Duas coisas. O que é? Eu tenho di. Ixi, duas vezes, ok. Como a gente tem a fórmula, a gente sabe, é o metil. Dimetil é o nome dele. Beleza? Agora vem a cadeia principal, são 5 carbonos. Então vem aqui, ó, pente. 4,4 dimetil, pente. Ligação entre carbonos. Simples, dupla, simples, simples. Tem uma dupla, então eu tenho que dizer isso no nome e a posição. A dupla está aqui, entre o 3 e o 2. Eu uso o menor. Então eu coloco hífen 2 e coloco um infixo que vai dizer isso aqui, que é a dupla, que é o en. Então 4,4 dimetil pente 2-en. Como ele é um ácido, eu ponho o oico no final. Beleza? Tá faltando alguma coisa. Tá, a palavrinha ácido, mas não tem importância. Nós vamos aqui por partes. Então, de 4,4 dimetil é o nome da ramificação. E pente 2-enóico é o nome da cadeia carbônica principal. Lembrando que o pente é o prefixo de número de carbono, o en é a dupla e o óico é a função. E o nome completo dele é, na frente, não cabe aqui, a gente põe na frente, não tem importância, em cima. Aqui está, ácido 4,4 dimetil pente 2-enóico. Então, o nome dessa molécula que está aqui desenhada no quadro, escrita, é ácido 4,4 dimetil pente 2-enóico. Com a fórmula eu faço o nome. E se eu apagar a fórmula com o nome, eu consigo fazer a fórmula de novo. Tranquilo? Beleza? Um grande abraço, fique com Deus e na próxima aula nós falaremos agora sobre sal orgânico, que é uma função derivada de ácido carboxílico.